E aí, como é que tá a energia? Olha, minha voz chegou. Olha, agradecer demais a todo mundo que está aqui, porque esse evento ele é muito importante para quem vem de onde a gente vem, para quem faz aquilo que a gente faz, que é potencializar os territórios que normalmente são desacreditados, são abandonados, invisibilizados. Mas nós somos homens e mulheres de muita coragem, homens e mulheres de muita atitude, e sabemos que favela não é carência, favela é potência, e a Expo Favela Goiás é um sucesso, e vamos fazer barulho! E olha, honra máxima... gostei, tenho até trilha agora. Máxima honra desse painel, um painel que muito me impacta e me representa, porque eu trarei ao palco agora pessoas extremamente importantes para a minha jornada, e acredito que para a jornada de muita gente que chegou no hip hop ainda adolescente e encontrou no rap uma força e uma possibilidade de ser gente. A gente vai conversar sobre um tema importante, que é educação de resistência. Essa que trabalha de uma maneira incansável nos territórios, através de atores sociais que fazem com que os seus ensinamentos cheguem a outras pessoas de maneira muito solidária, porque lá não tem nada. Então tudo que a gente conquista é nosso, tudo é nós por nós mesmos. Isso é favela. Eu quero chamar aqui ao palco Wanderson Carlos, muito barulho! Wanderson é vice-presidente aqui da CUFA Goiás, advogado, pós-graduado em Direito do Consumidor pela UFG, pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Superior em Direito, juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, empresário, ativista social, intérprete de Libra. Queria que ele tivesse traduzido, hein? Seja bem-vindo, meu patrão. Agora eu quero chamar com muito orgulho e com muita representatividade, ele que é vice-presidente nacional da CUFA, o baiano mais gente boa que a gente vai encontrar nessa tarde e noite, é o Márcio Lima, executivo social, assistente social, especialista em serviço social no sistema sócio-jurídico, membro do Conselho Consultivo do Consulado dos Estados Unidos e meu professor. Bem-vindo a esse palco. Agora eu vou chamar alguém que é um pouco mais anônimo, alguém que é um pouco menos especial na minha vida, porque somente ele pode dizer que impactou a minha jornada profundamente dentre as pessoas que estão aqui. Zezé, conhecido como Preto, vem lá das quadras do Ceará, sociólogo, cientista social, autodidata. Ele é uma das maiores lideranças de favela brasileira. Presidiu nacionalmente e globalmente a CUFA, Central Única das Favelas, até março desse ano. Inclusive, eu tive a honra de receber desse mestre essa função de estar presidindo essa organização que é tão importante nas favelas brasileiras. Zezé não é só isso não, tá? É produtor artístico e musical, escritor e ativista brasileiro. Vamos fazer mais barulho para Zezé? Mais barulho para Zezé! E agora, ele que chega pesadão nesse palco, ele que marcou a jornada de tanta gente do hip hop, diretamente do Rio de Janeiro, rapper, escritor, ator, cineasta, ativista. Seus sucessos musicais ganharam diversos prêmios nacionais e internacionais e, paralelamente, a carreira de rapper publicou em 2005, junto com o Celso Ataíde, fundador da CUFA, o documentário Falcão, Meninos e o Tráfico. Se tornou nacionalmente conhecido após a exibição no programa Fantástico da Rede Globo. Atua também como ativista social juntamente à CUFA. Em 2021, lançou seu 12º disco, Voando Baixo. Além de escrever livros, compor e interpretar suas músicas, ele apresentou um programa de TV chamado Hip Hop Brasil e influencia pessoas em favelas de todo o país. Bem-vindo, MV Bill. Que não expõe os pensamentos, com receio que eles possam causar constrangimentos. Quando acabar o nosso painel, que não vai durar muito, porque ainda tem muita programação, eu tenho uma lista de pessoas para lhe apresentar, porque o povo acha que eu sou sua amiga, e sou.
e quer agora ser seu amigo também. Todo mundo está com o microfone? Gente, é um momento bem especial aqui em Goiás. Eu tenho certeza que nunca um time tão qualificado e tão representativo ocupou o mesmo palco ao mesmo tempo. Então eu quero começar provocando vocês e escolham a sequência, porque aqui vai ser do jeito que a gente faz, é no freestyle. Educação de resistência. Vamos falar sobre isso. Márcio, pode ser com você? Estou em casa. Primeiramente, boa noite. Que alegria boa. Eu estou honrado de estar aqui diante de pessoas que eu admiro e que respeito. Estou aprendendo a cada dia com vocês. Kaline Lima, né? Nossa presidenta aí. A gente está nessa jornada juntos aí. Pedro Zezé, grande mentor, grande inspirador aí. Amigo, parceiro, que é importante dentro da CUFA acolher os nossos. Zezé faz isso muito bem. MV Bill, nosso maestro dessa grande orquestra que as favelas vem fazendo aí durante não somente a pandemia, mas pela história da CUFA. E o Wanderson aqui, né, que conheci aqui pessoalmente hoje, mas eu tive que tirar o paletó, que estava achando que eu era ele. As mulheres estavam tirando foto comigo aqui, achando que eu era ele, viu? Aí eu tirei aqui a camisa, eu encontrei o irmão aqui, o irmão Gêmeos aqui, o vice-presidente da CUFA de Goiânia aqui, junto com o nosso Breno. Parabéns, meu irmão, estamos juntos aqui. E falar de educação, para mim, eu sou suspeito, porque assim, tudo que eu aprendi na minha vida hoje, tudo que eu sou e me tornei, e estou me tornando, foi a partir da educação. Eu estava conversando com as meninas ali, que são expositoras do Sertão Fit, sobre esse momento da educação, sobre essa importância. Eu lembro que eu comecei minha caminhada, minha carreira, como foi falado aí, uma parceria com a Unesco, lá na Bahia, em Salvador, dentro de uma escola. Participava de um projeto que era para diminuir o índice de violência no território que eu morava, que era São Caetano, o bairro de São Caetano. Eu abri a escola no final de semana para oferecer oficinas de esporte, de cultura, de lazer, e a escola passou a ser um ambiente como se fosse uma grande praça pública, onde os professores, aos sábados e domingos, eles eram oficineiros, eles davam oficina. O professor de matemática dava oficina de dança, o professor de biologia dava oficina de tecnologia. Então eu vim desse saber da escola, e aí fui moldando e me tornando essa pessoa que eu estou sendo hoje, e a pessoa que eu vou me tornar amanhã, e que hoje estou com os meus aprendendo a construir essa nova história. A história que a favela, quando eu moro, e a Bahia, com o nome favela, é oriundo da Bahia, por aquilo que pareça, nós baianos não conhecemos isso, da Guerra de Canudos, sempre vista como, foi vista, né, como sempre um local onde tinha marginalidade, onde tinha falta disso, daquilo, e por mais que eu já tinha uma trajetória na área social, onde eu bebi da fonte de Paulo Freire, de Antônio Carlos Gomes da Costa, estou com meu colega advogado aqui, também sou da área sócio-jurídica, e fui aprendendo, e percebi que a educação, ela liberta, ela transforma, e sem educação, a gente não conseguia fazer uma expo-favela dessa. A gente tem universidade, tem centro de pesquisa, a gente tem startups, empreendedores da área de educação, temos professores, temos gestores, e todas as profissões que estão aqui presentes passaram por um professor antes e por uma professora. Então, para a gente estar sentado aqui nesse palco, teve o papel importante da educação. E a educação de resistência, que é o nosso tema, é uma educação que na favela é diferente, onde a colega falou que o filho dela só tinha 3 horas de aula, do sertão da Bahia, quando tinha professor. Ensinar e ter educação no sertão é uma educação de resistência. Ouvir as músicas de MV Bill é também uma forma de educar de resistência. Quando a gente lê os livros, quando a gente assiste Falcão, Menino do Tráfico, é uma educação de resistência. E nós estamos aqui porque nós resistimos, iremos resistir e vamos até onde Deus permitir. Muito bom, Márcio. Wanderson, completa aí. Boa noite, Goiânia! Não. O pessoal vem de fora, gente. Que é isso? Boa noite, Goiás! Que alegria poder estar aqui, né? Numa mesa tão pesada, encerrando esses painéis, né? Pessoas que não só são referências para nós, estamos aqui, mas para todo o Brasil. E estar aqui com eles representa para mim, aquele negócio que está na moda, fala, zerei a vida, né? Mas isso, nada seria feito sem a educação, sem buscar
conhecimento, e isso nós estamos fazendo aqui em Goiás, né, que começou em São Paulo ali e vai se alastrar por todo o Brasil, todas as regiões do Brasil. É algo que a educação de resistência que nós, favelados, nós das periferias, nós das vilas e viadas, como você queira falar, que nós precisamos. Porque só de você ter educação, só de você buscar educação, você já está buscando a resistência. E quando isso é na favela, quando isso é na periferia, nas vilas, nas quebradas, isso é mais difícil ainda. Então a nossa vida é resistir, é enfrentar, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós vamos mudar a história de Goiás, vamos mudar a história da Paraíba, do Ceará, do Rio de Janeiro, da Bahia, desse Brasil resistindo, sendo forte e buscando conhecimento, porque aqui é o que nós estamos fazendo nesse dia de hoje, no dia de ontem, e durante todo esse ano aqui com a Expo Favela. É isso aí. Olha, eu fico feliz realmente por reunir esse time aqui, porque tudo muito qualificado, e as experiências que a gente viveu na pandemia nortearam e transformaram a nossa vida. Zezé, educação de resistência. Acho que a primeira educação de resistência nossa que a gente aprendeu, além das nossas mães, da mãe do Bill, da mãe do Márcio, né, que foram as nossas primeiras educadoras de vivência nas favelas, a gente veio de uma geração que teve que aprender com livros musicais, que foram as letras de rap. Então, muitos dos nossos que a gente encontra por aí sobreviveram porque ouviram música do Racionais, do MV Bill e de tantos outros escritores, principalmente escritores na época, porque eram muito mais homens, hoje tem mais mulheres. Mas eu acho que uma educação produzida fora. Eu estou vendo hoje, estava até conversando com meu filho de 7 anos sobre educação, e ele falava que eu levei ele para uma feira de ciência. Aí a professora, José, se apresente e tal. Ele, professora, mas aqui todo mundo já me conhece. Eu, pô, tem calma, de se apresentar, né? Mas não é porque a escola, a educação formal que a gente está aprendendo, ela está ensinando a gente como se fosse todo mundo um pacote. E hoje, muitos de nós já têm muitas habilidades, muitas sabedorias que muitas vezes não estão no banco da escola ou da universidade. Isso não quer dizer que não tem que ir para lá, não. Tem que ir. A gente tem que entender a educação como uma coisa bem mais ampla. E eu fico feliz de ser um sobrevivente que bebeu na fonte dos rap do MV Bill, do Mano Brown, do GOG, da Nega Giza e outros tantos e tantas que nos educaram através dessa educação da rua e que levou a gente para esse mundo de hoje que a gente está aqui. E agora nós estamos falando de educação de dinheiro, no mundo dos negócios, na comunicação, em tantas outras áreas, porque agora nós somos sem cercadinhos, sem limites. Muito bom. E aí eu deixei Bill por último para essa primeira rodada por um motivo muito óbvio, né? Por mais que você traga a sua experiência em relação a ser um estudante, um aluno da educação de resistência, você tem sido professor. Todo mundo aqui citou você como uma fonte de saber. Então, fala um pouquinho sobre a educação de resistência, Bill. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. É sempre bom quando eu tenho a oportunidade de vir no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, mas na maioria das vezes a gente vem para fazer show, que é bom também, então faz o show e vai embora, mas poucas oportunidades a gente tem de trocar ideia com as pessoas, né? Apesar de que, assim que acabar esse painel, a gente vai fazer um som aqui em cima desse palco aqui, valeu? Não é um showzão, mas vamos fazer uma baguncinha maneira. E sobre a educação, eu acho que, eu já falei isso em outros lugares, a gente tem uma educação muito deficiente, mas não é por um acaso, é um plano de fazer com que a gente tenha menos educação, menos conhecimento e automaticamente menos oportunidade. Com os trabalhos sociais, não só da CUFA, mas de várias organizações, de pessoas, às vezes sem pertencer a nenhuma organização, mas que também está preocupado com isso, a gente fez com que boa parte das periferias entendessem que a educação é o caminho que vai nos levar à glória. Porque antes a gente achava que era através do crime, através da marginalidade. Tem muita gente que acha que ainda é só através da arte. Mas a música, ela também tem um limite, né? Hoje, principalmente na minha área, que é no rap, tem muita gente fazendo rap em todos os lugares do Brasil. Então tem muita gente que não vai conseguir ser rapper. Logo, a gente tem vários jovens também frustrados, porque achavam que iam ser artista. E eu tenho dito para a rapaziada mais jovem, tenha seu sonho de músico, artístico, mas não perca seu foco escolar, estudantil.
Porque a playboyzada que está fazendo o rap hoje, se babar, se não der certo no rap, eles têm um segundo plano. Ou seja, herdar a herança do pai, herdar as casas alugadas da mãe, a frota de táxi do tio. E a gente, de periferia, acaba não tendo esse plano B. Então, o plano B é a educação, que na verdade é o plano A. E aí a gente tem uma educação que é de muita deficiência, que é mentira quando dizem que o Brasil não tem dinheiro para cuidar da educação. O fundo educacional é um dos maiores que tem, por isso que ele é motivo de muitas brigas por conta de partidos. E quando esse dinheiro é desviado para uma outra finalidade, a gente deixa de dar escola com qualidade para as pessoas que vivem na periferia, porque não há um interesse em transformar o ser da periferia num ser pensante. Mas a gente vem fazendo isso por conta própria, do nosso próprio jeito, e a gente chegou num caminho que já é considerado um caminho sem volta. E muitos trabalhos bons que eu participei relacionados à educação foram pela resistência de profissionais da educação, tipo professores, diretoras de colégio, que às vezes tiravam do próprio bolso para fazer uma atividade. Só que o Brasil tem dinheiro suficiente para criar uma política pública de verdade, nacional, e dar educação de qualidade para todos. A primeira coisa que eu faria, como medida, para poder nivelar a educação no nosso país, é pegar todos os secretários de educação, ministro da educação, e todo mundo botar seus filhos para estudar em colégio público, tá ligado? Imagina seu filho estudando na mesma escola que o secretário de educação. Pô, vai ser a melhor escola do mundo. Então precisa, às vezes, sentir na pele, na experiência, para poder entender o que o povo precisa de verdade. Olha, Paulo Freire diz que a utopia não é algo que a gente deva ter como inalcançável, né? Pelo contrário, é para a gente buscar esse lugar da realização daquilo que a gente sonha. A educação é um instrumento muito poderoso, né? Eu tive o privilégio de falar com 4 mulheres, agora eu já nem me lembro mais, de diferentes locais de fala e tudo mais sobre a educação. E aí, quando a gente fala de acesso à educação, a gente viveu um retrocesso monstruoso nos últimos 4 anos. A pandemia abriu ainda mais esse abismo que separa o filho do vereador do filho do porteiro do vereador, né, em relação a oportunidades. E aí, Bill, para além dessa utopia de que autoridades coloquem seus filhos para estudar em escola pública, como é que vocês enxergam? E aí eu jogo novamente para os 4, e se der tempo eu vou abrir para 2 perguntas, tá? Aí vocês se disputam aí. O que vocês imaginam que é possível ser feito? Sociedade civil, iniciativa privada e poder público. Lógico, não com o intuito de resolver, porque não é nosso papel, mas como alguma perspectiva que a gente possa criar a partir das experiências de vocês. Wanderson. Então, Kaline, eu penso que o poder público ele poderia olhar mais para instituições sociais, né, para a organização civil, a população civil organizada, no caso, por exemplo, a CUFA. Nós estamos aqui com a CUFA. Por quê? Porque a CUFA, eu estou exemplificando como a CUFA aqui, porque nós estamos aqui e fica mais fácil de exemplificar. A CUFA está dentro, sabendo como é a realidade local de cada cidadão, de cada pessoa que está ali, que paga seu imposto, mas que não tem um saneamento básico, não tem comida, não tem educação, tem que trabalhar 12, 16 horas por dia, e com isso seus filhos eles têm que ficar com um, com o outro. Então, por que não ouvir essas instituições? Por que não fazer parcerias como essa que está sendo feita agora? Mas não só para eventos, algo provisório, algo temporário. Eu penso que isso devia ser uma política pública permanente. O Brasil tem tanto, igual o Bill falou, tem tantas instituições sérias, tem tantas instituições que fazem trabalhos que alavancam pequenos grupos. Imagine se isso fosse
um ajuntamento de instituições, um ajuntamento de ideias, um ajuntamento de populações que receberiam ali recursos do poder público, que é recursos, né, que nós pagamos ali, aqueles impostos, eles devem ser retornados a nós como benfeitorias. Então, eu penso que isso é uma necessidade que o povo tem e que essas instituições elas querem, mas é muito inalcançável, seria uma utopia pensar, né? Igual o Bill falou, o secretário de educação, o ministro da educação, colocar o seu filho numa escola pública, parece ser utópico. Mas porque alguns países, o filho do secretário, do primeiro-ministro, estuda com o filho da mulher que limpa a casa dele. Por que isso não ocorre no Brasil? Então, nós precisamos de melhorias. Então, quem pode chegar com a informação, com o conhecimento, com a expertise para um ministro, para um secretário, para alguém representando o poder público, para mostrar essa necessidade? Essas instituições sérias, com credibilidade, que conhecem a realidade local. Então, é nada mais do que você ser uma interlocutora, você ter uma interlocutora e você entregar aquilo que realmente precisa, que é a educação de qualidade para o povo, porque o povo não aguenta mais simplesmente sobreviver, o povo quer viver realmente, o povo precisa de viver com qualidade, e a educação é parte disso, é a parte mais importante, aliás. Perfeito. Segue a linha, Márcio. Importante, eu queria fazer uma referência, né? Karine falou sobre Paulo Freire. Eu sou fruto do aprendizado, né, que eu tive lendo Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, e assim, eu aprendi que a educação popular, ela muda, transforma. E quando o Bill fala do recurso, né, se a gente entender o quanto de dinheiro tem para a educação, mas a gente tem que entender qual é o plano, se o plano de fato é educar o povo. Então a gente tem que parar um pouco para pensar que nós temos já soluções, nós temos, mas qual é o plano? Será que é esse, educar? Eu queria fazer também uma referência, essa doação aqui, a pai e mães atípicas, com filhos aí com transtornos globais, que também sofrem nessa escola, sofrem vários preconceitos, sofrem sobre a questão da mobilidade. E quando a gente fala das outras instituições, o coletivo Papo Reto é uma referência, o Raul Santiago está aqui também, lá no Rio de Janeiro, Renê Silva também que tem um voz das comunidades, também um trabalho de educação dentro do seu território, e que eles no Rio de Janeiro conseguem chegar lá na Bahia, porque eles usam alternativas para chegar, sem o recurso ideal para educar, mas consegue chegar. E com recurso, porque a gente não consegue. Tem que saber qual é o plano. O nosso plano já sabemos, mas qual é o plano deles? Então, assim, a gente tem que pensar que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer, mas a gente não pode ser marionete de ninguém. Acho que esse espaço é um espaço para isso. Como o Bill falou, aqui a gente canta, aqui a gente apresenta, faz os pitches, aqui a gente se conecta, a gente se conhece, mas é importante também se conscientizar onde estamos e aonde podemos chegar, a partir da nossa cobrança, de fato, cobrar de verdade. Não escolher o político porque eu gosto, porque eu não gosto, mas cobrar aquilo que é de direito a todos eles, todas elas que estão lá no poder, porque o recurso está lá, é nosso e tem que ser aplicado de forma correta. Eu acho que é isso. A gente tem a fórmula, tem que saber se eles querem realmente fazer isso. Muito bom. Quer ir, Zezé, agora? Cara, eu tenho uma coisa, eu estava refletindo agora, falando ali o papo de camarim com o Bill, e tem uma coisa que é muito comum entre nós, que é o fato da gente ter que, muitas vezes, desenvolver várias competências além do que a gente já tem. Ou fazer coisas que as pessoas, muitas vezes até os nossos, só possam valorizar quando outros fazem. E a gente estava falando ali de o cara que canta rap escrever livro, porque livro é uma coisa muito distante da nossa realidade, ainda hoje, devido ao preço. Não é porque a gente não gosta de ler e nem porque a gente não sabe escrever, mas incutiram que a gente também não servia para ser escritor. E eu lembro quando o Bill fez, junto com o Celso Falcão Menos do Tráfico, Cabeça de Porco, muita gente do próprio rap disse assim, o Bill está fazendo livro. Rap é para cantar, pô, não é para fazer livro. Livro, quem escreve é escritor. Da mesma forma foi quando o pessoal dizia que rap não era música. Em 99, o Bill foi pro Free Jazz e cantou com uma banda, com violino, com uma porrada de coisa. Inclusive tá fazendo já. Eu não recebi jabá, tá? Foi só uma memória que veio ali do camarim e tá
falando aqui o livro. E o Bill meteu banda e cantou com violino, banda, tumbadeira e tudo, no Free Jazz Festival, que já era naquela época um festival de elite sem tamanho, né, Bill? Não tem nem paralelo hoje com o que era o Free Jazz, de tão fechado que era. Então, assim, quando a gente faz uma Expo Favela dessa, é para a gente levar gente preta e gente favelada para dentro do mundo dos negócios. E eu vejo hoje, como eu vi hoje lá na banca de jurados, gente que quer produzir alimentos limpos, gente que quer montar a própria marca de roupa, gente que quer montar o próprio negócio, mas que muitas vezes a gente teve que aprender na intuição, porque a matemática que ensinaram para nós foi de contar dinheiro para os outros e nunca para nós. A organização que ensinaram para nós foi para servir os outros, nunca para montar o nosso próprio negócio. A educação que muitas vezes deram na escola nunca foi para a gente enfrentar as ruas e a dificuldade dela, o desafio dela foi para ficar dentro e aprender a ser mais uma pessoa que vai servir para alguém. Então, quando eu penso liberdade na sociedade capitalista, eu penso que a gente tem que falar sobre dinheiro. E quando eu vejo aqui um monte de gente preta e favelada, montando em cada quiosque desse, aplicando seus sonhos, seu investimento, sua inteligência, para quem sabe ser o próximo governador do estado, para quem sabe ser o próximo dono de um centro desse daqui, né? Para quem sabe ser o próximo bilionário do Brasil, não que todo mundo vai virar bilionário, mas as expectativas de ambições nossas, a nossa educação fez que fosse muito baixa. Eu encerro compartilhando um papo que eu tive com o Spike Lee, que eu perguntei, porra, como é que os pretos dos Estados Unidos viraram rico? Ele falou, cara, o negócio é o seguinte, quando eu fui sugerir que tinha que ter uma família de classe média no cinema, e quando os primeiros diretores negros propuseram ter classe média no cinema, toda Hollywood riu na nossa cara e falou que não existia preto de classe média. Então não tinha sentido botar. E aí eu respondi que também não existia Papai Noel, não existia Superman, não existia uma porrada de coisa. E mesmo assim, muita gente queria ser o Superman, a gente acreditava no Papai Noel. Então é preciso a gente também colocar a nossa expectativa, né? Porque meta quem tem empresa, a gente tem sonho e corre atrás dele. Mas de colocar o nosso sonho num patamar mais elevado do que ficar acostumado com o que estão dizendo que tem que ser o que a gente tem que fazer, tá? Diz que para sonhar alto, sonhar pequeno é o mesmo tempo, né? O mesmo investimento, a mesma energia. Hoje foi falado isso aqui nesse palco. Vai lá, Bill. Bom, já que o Zezé falou de Esse livro... mechan, deixa eu segurar, sou garoto propaganda do livro. Falou de... Não, me dá aqui que você vai pegar meu livro para tu. Você está doido para mim? Foi, porque ele trouxe para mim. Quer fazer um desvio. Você está doido para desviar meu livro. Já que o Zezé falou de livro, eu estou trazendo hoje aqui para Goiânia, para Gin, né? Um livro que eu acabei de lançar. Nesse livro aqui eu tenho vivências com algumas pessoas famosas, tipo vivência com Racionais, lá dentro da Cidade de Deus, dando rolé. O primeiro show que eu produzi deles, lá no Rio de Janeiro. Tem aqui quando a gente se reunia com Gabriel Pensador, e a gente, porra, eu meio que tinha uma aversão, porque ele era um cara... Porque ele era um cara branco, e estava explodindo no rap, eu queria dar porrada nele. Eu conto tudo aqui. E depois a gente virou amigo, porque o maluco é maneiro pra cacete, e ele me ajudou numa parada que eu já tinha ouvido do Malcolm X, que nem todo preto é teu amigo, e nem todo branco é teu irmão, nem todo branco é teu inimigo. E o Gabriel Pensador, aqui no livro ele mostra como ele foi gente fina e preocupado com a favela. Aqui eu conto como é que foi aquela nossa participação em 2004 no Domingão do Faustão, que virou um ícone, né, da internet, virou meme. Por quê? Pra quê? Já era o meme não antes tem do Paquita meme. Loira. Até aí tu fundou o meme. Vou botar essa também. Nem existia o meme na época. A fundação do meme. A fundação do meme. Só que todo mundo viu que foi para a televisão. E aqui nesse livro eu conto os bastidores do que aconteceu naquele dia. E aí, voltando para o tema da educação, aqui no primeiro capítulo eu falo como eu conheci o rap, e aí ele tem muito de educação. Porque quem descobriu o meu dom da escrita foi uma professora. Só para avisar que o livro está vendo aqui atrás, tá? Para quem estiver interessado. Tenho poucas peças que não dava para trazer, é bem interessante. E aí quem descobriu o meu dom da escrita foi uma professora, Dona Nair. Quando eu estava na 3ª série, ela passava uns exercícios de redação mais livre, para você escrever sobre o que você quiser. E quando eu fazia os meus textos, ela pegava, ia lá na frente da sala e lia para todo mundo. Então, eu percebi que a minha escrita tinha um interesse, ali tinha uma coisa interessante, porque ela dividia com todos os alunos.
E aqui no livro eu conto um pouco disso. Para resolver o Brasil na educação, eu acho que o trabalho voluntário, individual, conjunto, nosso, de ONGs, organizações, vai ser fundamental. Só que a gente não tem como substituir o poder público. E o poder público tem muito dinheiro para isso. Eu falei, é nosso, né? Eu falei na minha outra fala sobre o dinheiro que tem. É o FNDES, né? Fundo Nacional de Desenvolvimento, Educação, blá, 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 blá. São muitos com B de bola, muitos bilhões de dinheiro para resolver a educação. A estrutura da escola, salário de professores, equipamento, merenda. Pô, e, no entanto, a gente vê um monte de escola com funcionamento arcaico e, volto a dizer, às vezes, com um funcionamento um pouquinho melhor por conta dos profissionais que lá trabalham e, às vezes, também sem salário. Ou seja, para resolver a educação do Brasil, falta só uma coisa: vergonha na cara e vontade política. Só isso. E eu acho que o Bill falou para o meu conterrâneo, que agora é o ministro da Educação, porque lá é a melhor educação, né? E ele botou dinheiro logo agora na reforma das escolas, na merenda e no aumento do salário. Foi tu que deu um spoiler lá para ele? Foi? Deu um toque, né? Olha, a gente vive numa eterna sinuca de bico, como fala lá no meu estado, né? Que é entre a cruz e a espada, que é uma situação de educação onde a gente precisa escolher bem os nossos representantes, ao tempo em que não nos é dado condições suficientes de criar um raciocínio crítico e analítico do sistema atual para que a gente possa escolher bem, né? Isso é um sistema que se retroalimenta. Eu prometi que poderia fazer 2 perguntas, vou me comprometer com uma. Quem levantou primeiro? Vem cá, mulher. Eita, Bombom arrasou hoje, que ela desbancou todo mundo. Eu vou abrir para ela. Eu acho que nenhum painel teve pergunta, viu, gente? De nada, mas precisava mesmo para a gente poder interagir. Boa tarde. Eu queria saber o que a gente pode fazer para que as pessoas que estão dentro da educação com resistência, para que eles não desistam. Já conseguimos que eles estejam lá, mas que eles não desistam. A gente possa, com a palavra ou com o ato, fazer ele não desistir da educação com resistência. Obrigada, Bombom. Assim, gente, que nem ping-pong, tá? Papum, que nem já. ping-pong. Vou começar aqui. Para quem entrou no universo da educação de alguma maneira, mas está enfrentando toda a dificuldade, para não desistir. Ó, quando a gente vai nas faculdades, nos cursos para ser professor, quase não tem muita gente se matriculando por conta do salário e da desvalorização. Então, isso é muito ruim para a gente. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estão trabalhando na educação estão lá de coração, porque gostam, porque curtem de verdade. O que eu faço para tentar estimular humildemente? Quando eu sou pago para ir em algum lugar, não foi o caso aqui porque é um sábado, mas quando eu sou pago para ir em algum lugar para falar, em alguma universidade, alguma coisa, eu tento ir numa escola pública também, e nessa escola pública eu tento levar essa palavra. Quando os professores me veem lá endossando tudo aquilo que eles passam o ano inteiro, eu sinto que aquilo é uma forma de estímulo. Então, humildemente, é a minha forma de ajudar e de dizer que o trabalho do professor, sim, é muito importante. Se eu tivesse o poder, eu faria com que o salário deles tivesse o mesmo valor e o mesmo teto de um deputado federal. Muito bom. Vamos lá, para não desistir, para a gente, o nosso povo não desistir, Zezé. Primeiro, o nosso povo tem que entender o que é público é nosso, certo? Tem que respeitar o professor, tem que não detonar a escola, tem que levar uma porrada de ações para dentro da escola, entender que o professor é um trabalhador igual os pais da gente, e entender que a escola, dentro de um lugar, muitas vezes é o único equipamento público dentro de uma favela ou numa periferia, e que muitas vezes os filhos que são enviados para lá, estava vendo hoje o debate sobre professores, o professor falou, estou segurando a onda aqui porque a família já não deu conta. O menino já vem de lá estragado para dentro da escola. Então, dentro da escola, explodem milhares de outras coisas. O que a gente tem visto que tem ajudado as escolas? Quando as escolas também se abrem para o seu entorno, quando outras iniciativas... Eu vejo para falar, a educação é a saída para tudo, sozinha não é. Pode botar eu venho do estado que tem a melhor educação, que é o Ceará. Inclusive, o ministro da Educação é de lá, meu amigo Camilo Santana.
tem as melhores escolas, mas as escolas que estão em território, onde não tem um bom posto de saúde, onde não tem saneamento básico, onde tem índice de pobreza, onde tem desemprego, onde tem violência, reflete tudo dentro da escola. Pode botar a melhor escola com o melhor salário, escola de tempo integral. Se o entorno não for bom, estresse. Então é preciso entender que a escola não é só um prédio de gente lá dentro ensinando português e matemática. A escola, inclusive, precisa ser todo o ambiente dentro e fora dela. Isso tem mostrado de maneira prática, sem criar muita bola nova, de que isso tem dado resultados importantes para dentro e para fora da escola. É isso. 1 minuto, Márcio. Tem algum professor aqui, educador, estudante? Levanta a mão. Sabe o que eu tenho que falar para você não desistir? Olhe para nós e saiba que nós somos resultado de todo esforço que pessoas que nem vocês estão fazendo. Eu comecei falando sobre professora. Quem descobriu, assim como a professora de bio, esse dom dele foi um professor, quem descobriu Márcio na área social foi uma professora chamada professora Edna, que ela se foi esse ano. Mas se não fosse a professora, eu não estaria aqui. Então, lembre sempre da gente. Se nós estamos aqui, porque algum professor olhou para a gente e nos possibilitou estarmos aqui. Às vezes, o professor tem que estar atento até ao discurso mudo, que é o Antônio Carlos Gomes da Costa. Atento ao discurso mudo, aquele aluno que não fala nada, aquela aluna que não fala nada. Eu era esse aluno que não falava nada. Hoje eu estou um falante até demais. Mas foi uma professora que me viu e foi sensível a falar: Márcio, aqui é pequeno para você, voe. Quando eu fui para trabalhar na medida socioeducativa, para adolescente privação de liberdade, que tem um SINASE, é pior a educação lá dentro do sistema prisional para adulto, para mulher, é muito pior. E os professores educadores trabalham no sistema prisional e na medida socioeducativa ainda é mais difícil. E lá dentro também fui professor. Eu fui educador lá dentro, queria fazer a diferença. O que não me fazia desistir era quando o adolescente ganhava a liberdade dele e falava: professor, aquilo que você me ensinou me ajudou a mudar minha vida. Então, pegue isso como algo que vai mudar a vida de milhares e milhares que já mudaram e vocês não sabem, não souberam. Então, nós somos referência disso. E obrigado a você por vocês existirem e nunca desistirem. Muito bom. Vamos lá, Wanderson. E uma dica que eu deixo é: invista no seu conhecimento. Invista sempre. Não estou falando simplesmente no conhecimento regular. Aqui tem dezenas de instituições aqui que podem te ajudar. Não estou falando você fazer um doutorado, um mestrado, mas de repente você tem o seu pequeno negócio. Procure entender o seu negócio, procure entender a expertise daquele que já está um pouco mais na sua frente, tem mais experiência que você, porque uma frase de Francis Bacon, que conhecimento é poder. O conhecimento, você vê a luz onde não tem luz, oportunidade onde não tem oportunidade. Por quê? Porque só você está vendo, porque você tem um conhecimento que os outros não têm. Então, invista no seu conhecimento. Seja especialista naquilo que você está fazendo, porque ali sim você vai ser respeitado, você vai ter credibilidade, você vai ter sucesso. É isso aí. Chegamos ao fim desse painel, com muita precisão de tempo. Senhores, muito obrigada por vossa contribuição. Meu filho, aqui eu sou... Cadê a foto oficial, gente? Porque essa foto, ela vai ter que ter não sei quantos... Vai quebrar a internet. Pixels para ser revelada. O privilégio meu tá aqui. Tira a música aí, mano. Baixa a música aí, gente, por favor. Ô, Nino, tem livro ainda aí? Acabou o livro, eu queria comprar o livro, acabou o livro. Pessoal, não vão embora não, que daqui a pouco a gente vai fazer um som aqui, hein? Você não guardou o meu livro? Eu vou Nino, roubar o você livro. vendeu todos, cadê o meu? Acabou. Cadê a foto? Então quer dizer que esse aqui que tá na minha mão vale ouro. Se tem uma coisa que eu me orgulho é de roubar livro. Pessoal, o fotógrafo do evento da Expo, cadê? Tem uma piada com gente e livro. Tem dois tipos de pessoas que não prestam. É as que emprestam livro e as que devolvem.